18h08 no ar Vale Esportes com o timaço da Vale FM. Do Norte está mais uma vez comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. Tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte no Cariri da Sorte. Confira. Kátia Simone da Silva, da Zona Rural de Juazeiro do Norte, dividiu o quarto sorteio. Um novo Polo Trek 0 km, mais uma Honda Bros 160, mais 10 mil reais em dinheiro, com mais 2 ganhadores. E não para por aí. Eliana Crispim Dantas, aqui de Juazeiro do Norte, ganhou no terceiro sorteio 5 mil reais em dinheiro. Francisca Obervânia Cordeiro, do bairro Frei Damião Juazeiro, ganhou no Cariri da Sorte 1.000 reais em dinheiro. E você pode ser o próximo ganhador. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, é daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Tem o Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A espera acabou, estudantes juazeirenses. As inscrições para os jejunos estão abertas até o próximo dia 30 e você não pode ficar de fora. A maior celebração do esporte na terra do Padre Cícero começa em setembro, com 20 modalidades, festival para jejunos e muito mais. É a maior integração entre escolas da rede pública e privada do nosso município. É emoção, amizade, respeito, persistência e solidariedade. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. O cliente está satisfeito, é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Engazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Engazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Boa noite para você ligado no timaço da Vale FM. Especial boa noite para você aqui de Juazeiro do Norte, cidade vivenciando um feriado nesta sexta-feira em comemoração ao dia da nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores. Uma grande procissão acontece nas principais ruas do centro de Juazeiro com a imagem da Santa Padroeira da nossa cidade. E aqui ao nosso lado, trabalhando nesse feriadão, está o grande JF. Boa noite, João Filho. Tudo bem, Marco? Um abraço pra você, boa noite pra você que nos acompanha pelo Vale Esportes do Timaço da Vale FM, último programa da semana, feriado em Juazeiro, onde consagramos a nossa padroeira, Nossa Senhora das Dores, e com um detalhe que não devemos deixar passar despercebidos, Marco. Como tá quente Juazeiro do Norte, meu Deus do céu. Mas enfim, é uma época do ano que acontece do clima ficar muito mais quente, abafado, mas a gente tá por aqui, vivendo um dia de cada vez. É verdade, JF, e esperando sempre dias melhores, né? Para todos nós. E por falar em dias melhores, tem torcidas aí na grande expectativa para esse final de semana. Sim. Amanhã a grande decisão da Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. E domingo, primeiro jogo decisivo entre Flamengo e São Paulo. Duas equipes que chegam a essa decisão com um certo grau de desconfiança por parte dos seus torcedores, principalmente por parte da torcida do Flamengo. É sabido que o Flamengo tem um grande elenco, o maior investimento disparado no futebol brasileiro, mas dentro de campo o Flamengo vive um ano de decepções. Está sempre ali entre os primeiros colocados, mas está faltando colocar a mão na taça, e é isso que o seu torcedor espera a partir do próximo domingo. É bom lembrar que é o primeiro jogo no Maracanã, tem o jogo da volta no domingo da outra semana em São Paulo, no estádio do Morumbi. E o São Paulo, né, com toda aquela expectativa positiva, o São Paulo até que está de bem com a sua galera, porém, é bom lembrar que recentemente o São Paulo decepcionou, sendo eliminado da Copa Sul-Americana, e no Campeonato Brasileiro o São Paulo não vem nada bem. Apesar de, claro, serem duas grandes equipes com grandes elencos, principalmente o Flamengo, mas os times não chegam, digamos assim, João Filho, no melhor da sua forma para essa decisão do próximo domingo. Torcedores preocupados, como você bem disse, principalmente o torcedor do Flamengo, diante do ano, dos insucessos aí, dos fracassos que o time vem tendo dentro de campo, diante do alto investimento que é feito pela diretoria do Flamengo. O Flamengo é um exemplo de gestão, isso é inegável. Tem a sua folha salarial, a folha mais alta do país, e não está correspondendo dentro de campo. O torcedor tá muito chateado, tá triste, mas e hoje, Marco, inclusive acompanhando a imprensa do eixo Rio-São Paulo, hoje os atletas do Flamengo fizeram uma reunião só entre eles, sem a presença do técnico Jorge Sampaoli. Os atletas se fecharam, conversaram entre eles, não foi divulgado mais detalhes, mas o que chamou a atenção é que o treinador da equipe, o argentino Sampaoli, não participou dessa conversa. O que se fala é que o ambiente no Flamengo não é bom, diferentemente do ambiente do São Paulo, que é positivo, apesar da má campanha no Campeonato Brasileiro e da eliminação na Copa Sul-Americana recentemente, mas o São Paulo chega, digamos assim, com um ânimo melhor, um ambiente melhor, mas no meu entendimento o Flamengo continua tendo um elenco maior, aliás, um elenco melhor. Se esses jogadores do elenco melhor do Flamengo jogarem pra valer, claro que sempre é um time muito forte, e vamos ver, né? Agora tá difícil apontar
um favorito. Talvez o favorito natural, pelo investimento, fosse o Flamengo. Mas o momento não é bom. O momento do São Paulo também não é lá essa coisa toda. Não é dos melhores também. Mas também tem alguns jogadores que podem fazer a diferença, inclusive o Lucas, que veio do futebol, né? Passou muito tempo na Europa, tava na Inglaterra, né? E é um jogador realmente que pode fazer a diferença, mas eu acredito num bom jogo no próximo domingo, que as torcidas de Flamengo e São Paulo e quem gosta do futebol possa acompanhar uma grande partida. E o Maracanã não deve receber um grande público, Marco. O Flamengo está cobrando R$400 do valor do ingresso para o torcedor que não é sócio. Quem não for sócio do clube, quiser ir para o Maracanã domingo, vai ter que tirar do bolso R$400. A galera tá chiando muito. Eu acredito sinceramente que o Maracanã não vai receber o público que a gente espera. Casa cheia, porque R$400 para um jogo de futebol. Tudo bem que são duas grandes equipes. Sei não, viu, JF? Final de Copa do Brasil. Torcedor passa no cartão de crédito, paga de todo jeito, toma dinheiro emprestado. Torcedor é torcedor, JF. Torcedor, concordo plenamente. Ainda mais numa final como essa. É claro que o ingresso é muito caro, você tem toda a razão. E eu acho que o dirigente de futebol no Brasil, ele já bota esse preço desse jeito, sabendo que o torcedor compra de uma maneira ou outra, vai reclamar, vai estribuchar, mas acaba comprando. Agora, claro, a grande maioria que vai, eu acho que são aqueles sócios torcedores, né? Que tem o seu cartão de vantagens, inclusive comparecendo a outros jogos do Campeonato Estadual, do Campeonato Brasileiro, jogos que não são decisivos, para exatamente ter essa prioridade para comprar numa condição melhor num jogo decisivo. Bom, são 18 horas mais 20 minutos em Juazeiro, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet em Juazeiro, para toda a região do Cariri. Bom, a outra decisão de amanhã, Série D do Campeonato Brasileiro, Ferroviário e Ferroviária. Daqui a pouco o Kilmer de Campos vai trazer detalhes direto de Fortaleza, todo o clima para essa decisão. Ferroviário tentando o bi da Série D da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Daqui a pouquinho também Anderson Luiz, e nesse relato que ele vai fazer da semana do Guarani, ele vai exatamente falar também da busca do Leão do Mercado para a contratação de um diretor de futebol. Quem será, hein? Especula-se aí para treinador o Lamar, que é um bom nome, mas tem que ter o diretor de futebol, que é o cara que bota a mão da massa, que vai atrás das contratações, enfim, detalhes. E o principal também que o diretor de futebol tenha o recurso para poder sair para negociações com atletas. Enfim, tomara que dias melhores também para o nosso querido Guarani de Juazeiro. Confirmando a hora, 18h21, Marco, no oferecimento da Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet para o Cariri. Joá Solados, produzindo os mais diversos solados para a região, solados Anabela, solados Blocos, solados para papetes com cores e modelos variados. Quem trabalha na confecção de calçados na região sabe, os melhores solados são do seu Ribamar. Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. E o telefone da Joá Solados, 99855 4193. A gente fala também do Motel Imperial, que está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Motel Imperial reúne para você conforto, higiene, qualidade e segurança. Então vai lá, vai no Motel Imperial. Você quer conhecer um pouco mais? Você pode seguir o Instagram @Motel Imperial Oficial. O endereço na Rua Engenheiro José Walter 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é do nosso querido amigo desportista, o André Lemos. Chegou o Mega Prêmio, um verdadeiro show de prêmios todos os dias para você. Você pode fazer a sua aposta, sorteio 24 horas por dia com muita emoção, e você aposta pouquinho, centavos, R$1, e aí você ganha um dinheiro muito bom. Faça seu cadastro, www.megapremio.com, e fique apto a apostar aí a qualquer hora do dia. Megapremio.com, um show de prêmios para você.
Bom, deixe-me falar para você que trabalha no setor de semijoias, a Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Então não perca tempo, venha nos conhecer e faça um bom negócio. A Dourados fica localizada na Rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. O Instagram, para você conhecer um pouco mais aí da Dourados, @Dourados Joias com 2 S's no final. Vamos em frente pela Vale FM, em nome de ESC Cursos. Você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Não perca esta oportunidade de trabalho. Aumente suas chances de ser admitido fazendo os cursos da qualificação profissional do ESC Cursos. Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros você encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Acesse agora mesmo esccursos.com.br. Mais informações 3571-3487. ESC Cursos. Compartilhe esta ideia. A gente fala pra você do Crato, a nova loja Glam Moda. Tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. Então passa lá, a sensação do comércio da cidade do Crato. A Glam Moda fica no Mandacaru Center, na Rua Miguel Lima Verde, número 494, no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Conosco também no Timaço na Vale FM, pizzaria e hamburgueria Oval. Fim de semana chegou, o dia daquela pizza deliciosa. Pizzaria e hamburgueria Oval. Ligue e peça sua 98842-9514. Daqui a pouquinho a gente vai girar a reportagem da Vale FM do Timaço com o Anderson Luiz, com a Luísio Vilar. Daqui a pouco também a participação do Kilber de Campos aqui na rádio, que é primeiro lugar em audiência. A gente fala também Marco do Cariri da Sorte. Domingo tem muito dinheiro pra você. Uma premiação total que vai chegar a 125 mil reais. É isto mesmo. No quarto sorteio tem 100 mil. Meu amigo, você não escutou errado não. 100 mil reais que pode ser seu no quarto sorteio. Mas não para por aí não, tem mais. Um total de 15 mil reais do primeiro ao terceiro prêmio. No Giro da Sorte serão 10 rodadas de R$1.000 cada. Tudo isso com dupla chance. Compre já o seu Cariri da Sorte. Você vai concorrer aqui com as pessoas daqui, porque é nosso, é daqui, é do Cariri. Garanta já o seu. Certo, JF. Conosco também Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização, cristalização de vidro, tá? Envelopamento de veículos, tudo isso com alta qualidade. Lá tem películas com performance de até 10 anos de garantia. É mais privacidade, mais segurança e a questão, né, do calor diminui quando você coloca no seu veículo revestimento fumê. Agora tem que ser de qualidade, lá da Só Fumê, Rua José Marrocos 408. Informações no telefone 98805-4899. Fica pertinho do Mercado Senhora Santana. Só Fumê Service. Bom, a gente fala também aqui no Timaço da Garage Veículos. Compra, venda, troca e financia veículos seminovos com menor preço e garantia do mercado. É verdade, financiamos o seu veículo com as menores taxas, carros com procedência, a melhor avaliação do seu usado é na Garage Veículos Multimarcas. Passa lá, você vai gostar. Amanhã pela manhã, dá um pulinho na Avenida Padre Cícero, número 1215, no bairro Salesianos. Fala com toda a equipe lá, o Marcos, toda a equipe da Garage Veículos. 992088592 é o WhatsApp, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? Então a nossa dica é você procurar a Gênesis Solar. Você vai ter condições especiais para adquirir o seu sistema próprio de geração de energia solar. Pode ter financiamento do projeto, paga uma parcela equiparada ao que você paga hoje na sua conta de energia. Só que chega um momento em que você para de pagar um financiamento e aí vai pagar apenas pequenas taxas comparado ao que você paga hoje. Energia tá muito cara, né? E energia solar é a solução. Chama no Zap
Fale com Luciano Carvalho da Gênesis Solar, 981237956, ou então vá lá no estacionamento do Cariri Shopping. Gênesis Solar, deixe o sol pagar a sua conta de energia. A gente fala também, sabe de quem, Marco Valério? Da Madeireira Beira Rio. Para você que está construindo, reformando, meu amigo, você quer economizar de verdade, passa na Madeireira Beira Rio, na rodovia Juazeiro Barbalha, tudo para a sua obra, madeiras direto do Pará, a entrega é na obra. Nossa, você não vai ter nenhuma preocupação e a facilidade também no pagamento. Você pode comprar e pagar em até 10 vezes do seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, 3512-5007 é o número fixo. WhatsApp 99840-1976. João Filho, antes de chamar o Aloysio Vilar, como eu sei que você tem interesse nas informações do jogador brasileiro Neymar, lá na Arábia Saudita. Há controvérsia. Ele estreou hoje, viu? O homem entrou no segundo tempo, já fergou e deu assistência. Será que o cara joga bola? Foi? Foi. O Al Hilal, que é o seu time, venceu o Al Riyad por 6-1 e reassumiu a liderança do Sauditão. Neymar estava no banco, entrou, fez gol, deu passe, deu assistência para outro gol. Cara, joga muito mesmo o brasileiro Neymar. Eu soube que esse Al Riyad, né, que enfrentou o Al Hilal, é um dos piores clubes lá do campeonato, né? Eu não sei, eu sei que ele ganhou de 6. É um dos piores clubes, o Al Riyad. Eu sei que o Al Hilal não é, que é o líder, não, né? O Al Hilal não é. O Al Hilal é o time a ser batido lá, juntamente com o Al Nassr, que é onde está o Cristiano Ronaldo. Vou só pegar aqui a classificação. O Neymar entrou no segundo tempo no lugar do Michael, ex-Flamengo. Lembra dele? Lembro do Michael. Que perdeu um gol na Libertadores. O Al Hilal no Campeonato Saudita, ele só marcou quantos pontos? 4 pontos. É o 16º, está na zona. O Al Riyad, não? O Al Riyad, perdão. O Al Riyad, ele é o 16º colocado com apenas 4 pontos. O Al Hilal não tem nada a ver com isso. O Al Hilal tem 16 pontos. O Al Ittihad é o segundo colocado com 15. O Al Ittihad é o time do Benzema. Do Benzema, do Romarinho, né? Que jogou aqui no Brasil, no Corinthians. E o Al Nassr está sendo uma decepção. É apenas o 7º colocado, que é comandado pelo Luiz Castro, que aqui no Brasil deixou o Botafogo na liderança da Série A e por muito dinheiro foi para lá, mas o time dele não está correspondendo não, é só o 7º com 9 pontos. Enfim, o Campeonato Saudita ganha destaque devido a várias estrelas que se destacaram no futebol europeu, por muito dinheiro foram lá para o mundo árabe. É verdade. Por falar em dinheiro, vamos falar com a Aloysio Vilar, né? Com quem tem, né? Rapaz. Com quem tem. O homem é forte no Cariri. Meu amigo. É o homem do grande Cariri, meu amigo. Não é coisa pequena, não. É o Aloysio Vilar chegando com as últimas do Verdão para esta sexta-feira. Ele só não gosta do Pikachu, mas tudo bem. Ele não gosta do Pikachu? Não. Do Iago Pikachu do Sim, Fortaleza. Eu pensei que era o Pikachu personagem. Tá. É do Dragon Ball, Pikachu? Pokémon. Pokémon, né? Aí tá certo. Mas eu acho que o Pikachu do Fortaleza, eu acho que o Pikachu é homenagem a ele, né? O Aloysio Eu acho que do Dragon Ball, o Aloysio ele gosta daquele que vira o Super Saiyajin. Né? Tem vários. Você é o Super Saiyajin, É o Goku. É o sonho de toda criança, ou pelo menos era o sonho de toda criança, né? É verdade, Virar Super Saiyajin. Não deu, né? Estamos aqui trabalhando, mas é assim mesmo. Boa noite, JF, boa noite, Marco Valério, e boa noite também pro ouvinte que sintoniza a Vale FM, chegando nesta sexta-feira para passar a régua, né? Finalizar a semana de informações do Icasa aqui dentro do Vale Esportes. A gente aproveita também para desejar um bom feriado aí para todos os juazeirenses, para vocês que estão aí no estúdio, e claro, para quem nos acompanha nesse dia de Nossa Senhora das Dores, que ela possa seguir nos abençoando. Bem, o Icasa seguiu nesta semana realizando aqueles retestes com os garotos que foram aprovados naquela primeira avaliação do dia 2 de setembro. E ontem, Marco e JF, 30 deles foram dispensados e o Icasa resta ainda apenas aí avaliar alguns do Sub-20. Lembrando que os do Sub-15 e Sub-17 já foram dispensados, as equipes já estão formadas, mas com relação ao Sub-20, a comissão técnica vai querer dar uma olhadinha ainda nos próximos dias para poder reavaliar esses atletas. Mas agora, para a próxima semana, o foco
é a Cariri Cup, competição que tem por objetivo revelar jogadores, fazer um intercâmbio, e o início da competição será terça-feira. E o Icasa já entra em campo na terça mesmo, com as suas duas categorias que estão participando da competição. No caso, o Sub-17, também o Sub-20. O Sub-17 do Icasa faz parte do Grupo C e já vai entrar em campo terça-feira, às 10 da manhã, diante do Fluminense do Piauí. Essa partida acontece lá no CT Praxedão. E o Sub-20, que faz parte do Grupo A, entra em campo também na terça, mas às 4 da tarde, contra uma equipe, JF Marcos, chamada de Muquem United. Olha aí que chique, viu? A equipe é do Piauí e vai enfrentar o Icasa também lá no CT Praxedão. Como é que é o nome, homem? Muquem United. É em inglês mesmo. Lá do Piauí, viu? E ainda tem um FC, né? De futebol clube. Muquem na Premier League? E ainda tem esse FC, viu, JF, que é de futebol clube, pra completar. Mas enfim, esse será o adversário aí do Sub-20 do Icasa, terça às 4 da tarde lá no CT, pela Cariri Cup. Lembrando que essa competição dura apenas uma semana, viu? Não é uma competição longa, portanto esses jogadores terão a oportunidade de jogar do dia 19 até o dia 24 de setembro apenas. O Icasa participa com essas duas categorias e espera ter sucesso mais uma vez com os seus garotos. Esse Sub-17 acabou de ser campeão da Liege, né? Semana passada, sábado passado, o Sub-17 foi campeão da Liege e o Sub-20, que disputou o Campeonato Cearense, caiu apenas diante do campeão, que foi a equipe do Ceará, mas fez uma grande campanha na primeira fase contra o Campo Grande, contra a equipe do Barbalha também, e só perdeu para o Ceará. E agora esperamos que também nessa competição os garotos tenham essa oportunidade de se mostrar, né? E quem sabe até alguns deles não possam despertar, né, na verdade, o interesse de olheiros desse pessoal de outros estados, de outras regiões. A gente não quer isso, né, Marcos JF? A gente quer que esses garotos fiquem por aqui, ajudem um pouco mais o Icasa, mas a gente sabe que se surgir um grande talento nessas categorias, Sub-17 ou Sub-20, estando dentro daqueles perfis que o pessoal sempre procura, vai ser difícil do Icasa segurar, viu? É verdade, até porque a gente sabe que no Brasil como um todo sempre estão aparecendo bons garotos com muita qualidade, com possibilidade de um futuro no futebol. E tem muita gente interessada e que trabalha no futebol hoje só pensando nisso, né? E encontrar esses novos talentos, não é, Aloísio? Com certeza, Mark. A Cariri Cup tem justamente esse objetivo de fazer intercâmbio, né? Trazer jogador de um outro estado para ser avaliado aqui também. E os jogadores daqui vão ser avaliados pelos de lá. E aí a gente tem aí, vou citar aqui rapidinho algumas das equipes que estão participando. A Escolinha do Careca, a Football School, que é uma equipe lá da Bahia, o CT Miranda, uma equipe chamada Revelação também está presente, a Associação Atlética Cariri, Juazeiro, uma equipe chamada Dom Bosco, outra também chamada de Real Esporte. Temos aqui também o Ferroviário, olha só, tá fazendo parte, o Campo Grande de Juazeiro, tem também a equipe do Passe Certo, que é de Juazeiro também. Enfim, tem várias equipes aí, tanto daqui quanto de fora, como é o caso aí do Fluminense, do Piauí, desse Muquem United, que são equipes que estão aí também interessadas em revelar jogadores. Algumas delas só trabalham com base, inclusive, viu, Marco? Não tem interesse no campo profissional. O trabalho deles é realmente revelar jogadores, lucrar com isso. E aí o Icasa vai sim ter bons adversários também nessa competição. Maravilha, então, Aloísio. Muito obrigado pelas informações aqui no Timaço da Vale FM na noite desta sexta-feira. Algo mais que Vossa Excelência gostaria de acrescentar? Só destacar, JF, que a gente segue em busca de novidades sobre aquele caso dos milhões da CBF. Nesta semana a gente tocou nesse ponto durante vários dias, né? Mas até o presente momento, o Aloísio Gregório, o presidente do Icasa, não quis manifestar. Ele destacou inicialmente que iria falar até o final da semana, mas chegamos na sexta-feira e ontem o Aloísio tinha destacado que não iria, pelo menos por enquanto, falar sobre esse assunto, porque ele quer vir a público apenas quando tiver algo concreto, uma resposta da Federação Cearense, algo já marcado com o pessoal lá do Rio de Janeiro, da CBF,
para que ele venha a público trazer realmente algo que seja esperançoso para o torcedor, porque para trazer especulações pode até prejudicar o processo, né? Segundo o próprio Aloysio Gregório. Então tivemos a fala do ex-presidente do Icasa aqui na terça-feira, mas do atual presidente, JF Marco, a gente ainda não vai ter, pelo menos por enquanto. Estamos aí no aguardo por mais informações, por novidades. O fato é, aquela entrevista do Delton com o presidente deu uma chacoalhada nesse assunto, trouxe à tona novamente, todo mundo comentou, várias páginas aí repostando, né? Várias mídias do estado do Ceará falando do assunto, então a gente acredita que pelo menos foi um empurrãozinho a mais para que essa situação tenha um desfecho um tanto mais rápido, viu, JF Marco? Valeu então, obrigado Aloysio pelas informações nesta sexta-feira de feriadão em Juazeiro. Aí no Crato tá tudo normal, não tá, Aloysio? Por aqui tudo normal, viu, Marco? Aqui foi dia 1º de setembro, né? Que é o dia de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Crato. Em Juazeiro aí dia 15 de setembro. Eu abraço mais uma vez a todos vocês, desejo um ótimo final de semana. Aloysio vai pro Zezo lá do Crato Tênis Clube, mano. É, rapaz, hoje tem Zezo, é verdade. Hoje tem Zezo aí e amanhã ele tá por aqui. Deus quiser. Valeu, Aloysio. Valeu, Aloysio. Um abraço, hein? Obrigado pelas informações dentro do nosso Vale Esportes do Timaço da Vale. Falar em Crato, mandar um abraço aqui pro Pelado, tá ouvindo a gente no Crato, pedindo aqui pra mandar um alô pra Diacis da Comatel e o pessoal lá de Camburão dos Pastéis e ainda a Dio lá no Recreio. Um abraço grande pro pessoal lá da Asa, pertinho da Asa, sempre acompanhando também o nosso Vale Esportes. Alô, turma do Crato, obrigado pela companhia. Vamos pro intervalo, JF? Rapidinho antes aqui do intervalo, Marco, fazer um serviço aqui de utilidade pública. Foi perdido uma bolsa, uma carteira com todos os documentos pertencente a Francisca Letícia da Silva. Se você encontrou ou vier a encontrar, você pode entrar em contato com a Teodora, que é a mãe da Francisca Letícia. Ela perdeu CNH, título de eleitor, cartão de crédito, cartão do plano de saúde, enfim, todos os seus documentos. Foi perdido no trajeto entre a Vila Fátima, Franciscanos até o Romeirão. Pode falar com a Teodora pelo 988631755. Tem gratificação pra você. 18h40, a gente volta já com muito mais aqui no Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte. Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato. Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte. Varejão do Óleo na cidade de Crato. E ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade pra você. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais.
Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próximo à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Juazeiro do Norte está mais uma vez comemorando e fazendo a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. Tem ganhadores aqui de Juazeiro do Norte no Cariri da Sorte. Confira. Kátia Simone da Silva, da Zona Rural de Juazeiro do Norte, dividiu o quarto sorteio. Um novo Polo Trek 0 km, mais uma Honda Bros 160, mais 10 mil reais em dinheiro, com mais 2 ganhadores. E não para por aí. Eliana Crispim Dantas, aqui de Juazeiro do Norte, ganhou no terceiro sorteio 5 mil reais em dinheiro. Francisca Obervânia Cordeiro, do bairro Frei Damião Juazeiro, ganhou no Cariri da Sorte 1.000 reais em dinheiro. E você pode ser o próximo ganhador. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, é daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Lembrando nossos canais no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial e Timaço da Vale FM, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pra você pedir aquela pizza deliciosa. Sexta-feira vai de pizza, JF? Vamos sim. Rapaz, a pizza do Val é maravilhosa. E principalmente hoje que ele tá feliz da vida que nasceu o mais novo herdeiro do Val. Nasceu. Parabéns, ó. Nasceu mais um garotinho, né? Nossa, como é que é o nome do garotão? Gabriel. Gabriel. É o Gabriel. Felicidades ao amigo Val, à sua esposa, toda a família. E lá é todo mundo no G. É tudo do G. G de grande, é. Muito bem. Gustavo, Guilherme e agora Gabriel. Chegou o anjo Gabriel na família aí. Que Deus abençoe. Para trazer alegria, paz, né? Que venha com muita saúde. Parabéns ao Val, à sua esposa aí, por essa conquista, né? Mais um herdeiro. Com certeza. Aí, coisa boa. E pra você pedir aquela pizza gostosa, aí é fácil demais. Ligeiro demais. É só pedir, meu amigo. 988-42-9514. Repita. 988-42-9514. Pizzaria e Hamburgueria Oval. Eu já aproveito e falo da Jal Presentes, que é uma loja maravilhosa. Não esqueça não, João. Jamais eu posso esquecer, porque a Jal Presentes não esqueça não. Tem tudo pra você decorar a sua casa, decoração completa pra sua casa, presentes pra criançada, tudo no atacado. Do varejo, o Dia das Crianças está chegando em outubro agora. Pensou presentes? Pensou na Jal Presentes, na Clóvis Bevilacqua 536, no meio do quarteirão, do centro da cidade de Juazeiro. Vizinho a Jal Presentes, tem a Jal Decorações, as duas lojas do nosso querido Juraci Silva, prontas para te atender. Amanhã pela manhã, dá um pulinho lá. Bom, vamos falar também da Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, solados Anabela, solados blocos, solados para papetes com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Você já sabe, Joá Solados só faz produto bom. São os conhecidos solados do seu Ribamar, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 99855-4193. A gente fala também da Fox. Aconteceu algum problema com o seu smartphone, iPhone? Não fica preocupado não. A Fox tem uma equipe técnica especializada, equipamentos aí de última geração, garantia de 3 meses nas peças montadas na loja, uma linha completa em smartphones. Fox do Crato, na rua Senador Pompeu, em Juazeiro. São 3 lojas para você, na Padre Cícero com Santa Luzia, Rua São Pedro com a Rua do Seminário, e uma loja para você inclusive está aberta lá no Cariri Shopping. É isso mesmo. E agora bora falar do Guarani? Vamos sim. Balanço da semana do Leão do Mercado. Guarani se preparando para a próxima temporada e já pensando em nome de treinador, em nome de diretor de futebol. Ou seja, o Guarani já começa a debater internamente aí nomes que poderão desenvolver esse trabalho na equipe profissional do ano que vem. Boa noite, Anderson Luiz. Boa noite pra você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani já tá trabalhando nos bastidores visando essa temporada do ano que vem, e essa semana foi muito movimentada no rubro-negro juazeirense. A gente falou sobre a prestação de contas
do Suarez, ele entregou sua prestação de contas. O pessoal, durante toda a semana, fez um levantamento de todos os débitos do clube, e também procura-se esse diretor de futebol que irá ficar à frente do time no ano que vem, nessa temporada. Há uma tendência natural que o Guarani procure um dos nomes já conhecidos dentro mesmo da equipe, que já trabalhou nesse setor, como o João Severo, um dessas preferências, dentre outros nomes que já trabalharam na equipe do Rubro Negro Juazeirense. Mas tudo isso está sendo discutido em reuniões que acontecem internas. 4 ou 5 pessoas que hoje fazem parte da executiva do time fazem essa reunião para discutir como é que vai ser esse futuro, para traçar esse planejamento no futuro, e aí passam para aquele grupão, eu posso dizer assim, que no próximo dia 18 irá eleger o Zé Ivan como presidente da executiva e irá eleger o Breno Tavares como o presidente do Conselho Deliberativo. O Guarani tem esse rumo, tem esse planejamento, visando já começar os trabalhos para o campeonato cearense do ano que vem. Vamos esperar que realmente o Guarani possa se estruturar melhor fora de campo, de uma maneira mais organizada, porque a gente sabe que fazer futebol no interior com os poucos recursos que os nossos clubes têm não é fácil. E futebol é aquela coisa, todo dia tem problema, todo dia tem despesa, todo dia aparece uma coisa diferente, um desafio a ser superado. Então, quando você tem o mínimo de organização, as coisas se tornam menos difíceis. Quando você tá bagunçado, aí a coisa degringola, ou pelo menos tende a acontecer nesse sentido. Então, é bom definir nessa nova equipe de trabalho do Guarani as funções, né? E que sejam respeitadas as atribuições de cada um a partir do momento em que o torcedor, que agora é dirigente, né? O dirigente rubro-negro possa estar designado a trabalhar fazendo esse papel. E pensar, né? No nome do treinador, no nome do diretor de futebol, que também são funções muito importantes. A tendência natural é que nos próximos dias o Guarani comece a lançar promoções, lançar até mesmo o seu plano de sócio-torcedor para adesão do torcedor rubro-negro, para que o Guarani comece a arrecadar, para começar a fazer essas contratações, para começar a trabalhar com as categorias de base, para fazer alguns trabalhos que é necessário nesse momento no Guarani. Então o Guarani precisa fazer essas promoções, e nos próximos dias a diretoria deve de fato vir a público, via imprensa, e procurar os abnegados, os amigos do Guarani, para poder lançar essas promoções para o torcedor rubro-negro. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações do Guarani, um balanço, um relato do que mais importante aconteceu durante a semana no nosso rubro-negro juazeirense. Bom, agora faltando 11 minutos para as 19 horas em Juazeiro do Norte. Aí quem tá por aqui? Conhece, hein? Conheço, rapaz. A camisa bonita do Ceará, rapaz. Ceará Sporting Clube. É o Boi Futebol Clube. Não, Futebol Clube não. Bom, Marco, vamos ao Kilber? Daqui a pouco. Porque primeiro eu vou falar da churrascaria Mão de Vaca. Fala, churrascaria Mão de Vaca. A melhor churrascaria do Cariri. Aquele churrasco espetacular, pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Tem delivery 988657741. Eu falei churrascaria Mão de Vaca. Eu falo também aqui no timaço da Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros é completa para você. Cortinas de vidros, box espelhos, esquadrias na Avenida Plástico Lateral do Castelo, 320, WhatsApp 998125851. Conosco também ESC Cursos. Olha só, gente, enriqueça o seu currículo, aumente suas chances de ser admitido fazendo cursos de qualificação profissional no ESC. Inclusive, uma grande empresa de call center da nossa cidade vai abrir algo em torno de 3.000 novos empregos. Você tem que estar preparado para poder, né, se candidatar e conquistar o seu posto de emprego. Lá no ESC tem cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros. Acesse esccursos.com.br. Mais informações 3571-3487.
ESC Cursos. Compartilhe esta ideia. Bom, deixe-me falar também do Centro Universitário Leão Sampaio Unileão, formando grandes profissionais. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. E pra pedir é muito fácil, né, JF? É fácil demais. 988-380548. Faz o teu pedido via WhatsApp, entrega rápida, ou então passa lá na Pracinha do Pio 12, 988-380548. Lembrando que conosco no Timaço da Vale, produtos Panebon Pão Nosso, pão de excelente qualidade, pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, tem a linha integral e também a massa para pastel Tasquinha, a melhor do Nordeste do Brasil, também é produto juazeirense, produto Panebon Pão Nosso. A gente fala também da Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas. Acompanhe a tendência da moda, presenteie e use produtos da Ramagem. A fábrica fica localizada na Avenida Nestor Sampaio 690. O telefone é o 3571-3758. Pra ganhar dinheiro é megaprêmio.com. Ah, meu amigo, aí não tem comparação não. Um verdadeiro show de prêmio. Você faz seu cadastro no site que eu vou falar agora. É o megaprêmio.com, tá? www.megaprêmio.com. Faz o seu cadastro, aí você se credencia para fazer a sua aposta em qualquer dia, 24 horas. São várias rodadas. Você aposta michariazinha, 30 centavos, 50 centavos, R$1, e aí você vai ganhar um bom dinheiro, uma grana muito boa no megaprêmio.com. Faça já o seu cadastro e participe! A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM. O senhor já falou dos produtos da Panebon Pão Nosso? Já, rapaz. Ah, então tô de bucho cheio já. Comi pãozinho, falar, rapaz, delicioso e hoje no café da manhã. Eu comprei os sequilhos hoje, que é uma delícia espetacular. Ah, você toma sequilho com água, é, JF? Não, uma aguinha pra poder ajudar a descer? Eu gosto do sequilho mesmo, puro, com suco. Às vezes como sequilho, tô com um cafezinho, como disse meu amigo Boi. O produto Panebon Pão Nosso é um espetáculo. Espetacular. Maravilhoso, maravilhoso. E eu sou fã também da massa para pastel Tasquinha. Eu também. Mandar um abraço pro meu amigo Marcos, da Grage Veículos, grande torcedor do Icasa, nesse feriadão, tá ouvindo a gente, mas amanhã a Grage vai estar aberta com grandes negociações, grandes ofertas, carros de excelente qualidade lá na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero, esquina com a Carlos Cruz, aqui ao lado da linha férrea. O senhor falou do nosso amigo Marcos, que torce para o Icasa, outro torcedor do Verdão também, é o nosso querido das Farmácias Fernandes. É o Marquinhos também, das Farmácias Fernandes. Farmácias Fernandes, que são 7 lojas espalhadas pela cidade para melhor atender. Lá hoje. Grande variedade, ótimos descontos, um atendimento sensacional. Inclusive, comprei medicações lá, que eu tô um pouquinho resfriado. Comprei lá nas Farmácias Fernandes. Já tô, graças a Deus, no processo aqui pra ficar bom. Tá certo, JF. Bora falar com o Super Los? Kilber de Campos tá com a gente aqui no Timaço da Vale FM, porque afinal, será que amanhã rapaz, eu tô doido pra escutar a narração amanhã, em caso de título. Amanhã a festa vai ser grande, viu? Não, mas a narração mais emocionante foi a do acesso. A do acesso. Aquela do acesso contra o Maranhão. Rapaz, eu nunca imaginei que aquele Maranhão fosse dar tanto trabalho ao Ferroviário. Deu muito trabalho. Eu tinha uma certeza tão grande que o Ferroviário ia passar, como passou, mas eu pensei que o Ferroviário ia ganhar de uns 2-0 em casa, pelo menos, com tranquilidade. Mas, meu amigo, foi um sofrimento. Mas no final, valeu a pena, viu? E a classificação pra final contra o Caxias também foi no sufoco, né? O Ciel fez o gol já nos acréscimos, né? E acabou classificando o Ferroviário. Enfim, vamos ao Kilber de Campos com a atualização dos clubes lá da capital, Fortaleza, Ceará e o nosso querido Tubarão da Barra. Fala, Kilber, boa noite. Dali Ferrão. Um abraço, meu querido Marco Valério, grande João Filho, amigos do Timaço da Vale FM. Chegando com as informações dos clubes aqui da capital. Eu vou começar pelo Ferroviário, que joga amanhã e poderá amanhã conquistar o segundo troféu de campeão brasileiro. O primeiro foi em 18, em cima do Campinense. O segundo pode ser em cima da prima, da Ferroviária de Araraquara. Preocupação em relação ao departamento médico. Maicon Lucas, meia. Deizinho, atacante. Matheus Silva, lateral esquerdo. Goleiro Douglas e mais um integrante que o DM Coral ganhou no meio de semana, no jogo contra a Ferroviária. Felipe Guedes também machucou. Então são 5, além dos outros 3 que faz tempo que estão por lá e só voltarão ano que vem. O Kiwan, o Matheus Lima e o atleta Marconi, totalizando
8 jogadores no departamento médico. Em conversa com Carlisson Fernandes, que é o fisiologista do clube, ele me disse o seguinte: perguntei, Douglas, ele disse 0 chances de voltar. Deizinho, ele marcou 0 chances de voltar para o jogo de amanhã. Matheus Silva, possibilidade, Maicon Lucas também. Assim sendo, o Ferroviário poderá jogar de Igor Rayan, Wesley, Alisson, Éder e Brian. César Sampaio, Lincoln, que volta ao time, cumpriu a automática, Tarcísio e Gabriel Martins, Cadu e Ciel. O time do Fortaleza jogando ontem pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, com o gol do Iago Pikachu aos 48 do segundo tempo, como diriam os antigos, ao apagar das luzes, Fortaleza 2, Corinthians 1. O gol da vitória do Iago Pikachu, 32.690 pagantes, R$ 631.997 de renda. Fortaleza é o 8º colocado com 35, se bem que hoje tem jogo, né? Hoje tem Cuiabá e América de BH, o Palmeiras enfrentando o time do Goiás. E o time do Ceará fivela malas. Neste final de semana, o Ceará sai para jogar contra a equipe do Novo Horizontino e em seguida enfrenta a Chapecoense. 2 jogos fora, em busca de 6 pontos para embalar. A situação do Alvinegra é a seguinte: faltam 11 jogos, são 6 jogos fora, 5 em casa, e o Ceará precisaria de pelo menos 8 ou 9 vitórias, dependendo do andar da carruagem, para chegar no G4 e se classificar à primeira divisão do Campeonato Nacional. Valeu! Foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Muito obrigado, meu querido Kilmer de Campos. Marco Valério, um abraço aqui para o nosso querido Tico da Buchada, que vai estar realizando domingo uma ação beneficente lá no Campo Eventos, aqui na cidade de Juazeiro, lá na rua Maria Aurora, no bairro Triângulo. No primeiro prêmio R$250, segundo prêmio R$250. Quem tiver interesse é só procurar o nosso querido Tico da Buchada para participar desse evento beneficente que ele vai realizar domingo aqui em Juazeiro. Abraço pro Tico, gente boa, tomara que seja coberto de êxito. João Filho, estão dizendo aqui que você, quando vai comer esse quilho, é um saquinho de 5 quilos e 2 cajuínas de 2 litros. Bora tomar cajuína. Não, mas eu gosto. Eu gosto muito do sequilho da Panepão. Com cajuína. Bem geladinho, uma beleza, né? Geladinho, principalmente dessa quintura. Não, meu amigo, não tem comparação. Não. Isaac, eu quero morrer seu amigo, viu? Foi Isaac que mandou? Não, aqui eu tô mandando alô pra ele. Ah, tá. Um abraço especial também pro... Isaac, você é do meu coração. Galego do Novo Juazeiro. E um abraço muito especial também, sabe pra quem? Deixa eu ver aqui. Alfredo Benício! Grande Alfredo Benício. Um abraço pro Alfredo Benício aí. Obrigado pela audiência, turma boa do Crato. E lembrar que hoje tem o show do Zezo lá no Crato Tênis Clube, na cidade do Crato. O pessoal, de repente, não comprou ingresso ainda, pode comprar lá na hora, tá bom? Na bilheteria você vai poder comprar normalmente. E amanhã o Zezo se apresenta no Clube dos Comerciários aqui em Juazeiro. E uma importante informação, Marco, não temos mais mesa, as mesas estão esgotadas. Mas como é que faz? Boi chegou aqui querendo comprar uma mesa. Apenas ingresso individual. O pessoal pode comprar o ingresso individual. Pode passar amanhã, pela manhã, no escritório da J. Rodrigues Empreendimentos, que fica no mesmo prédio aqui da nossa emissora, para garantir o seu ingresso individual. Ingresso individual para o show do Zezo amanhã. Zezo, a banda De Rossi, que são os integrantes que durante muito tempo acompanharam o cantor Reginaldo Rossi. Olha, projeto bacana demais. João Filho, você é um cara espetacular, João Filho. E a banda De Rossi será a primeira apresentação dela aqui em Juazeiro do Norte, né? Tá certo. Amanhã, juntamente com a Avelino do Acordeon. Vai chegar cedo. Boi vai chegar cedo. E a Avelino toca muito também, viu? A Avelino é muito bom. Pergunta antes aí que entende de show. Toca muito também. A Avelino é muito bom. Tá certo. E o Zezo. Pronto? Pra fechar. Não, o Zezo dispensa comentários, né? Chorei. O homem tá estourado. Não, aqui já eu chorei. Aí, acho que o JF vai arranjar uma namorada nessa festa. Ele tá soltinho, não tá, JF? A gripe me deixou. Tá soltinho. Tem reunião hoje pra poder ir baludinho, né? Tá soltinho. Bora sentar. Boi, chega, Boi. Boi, vamos trabalhar, Boi, pelo amor de Deus. Antes, Luiz. Chega aqui, ó, pelo amor.
E Daniel também vai pro show de Zés, viu? Daniel vai. Daniel vai. Não, Daniel vai ser um dos primeiros a chegar. O Daniel já tá se arrumando. Já. Vai, diz que vai sentar do lado de Delton Sá, que ele é fã do Delton Sá, não é assim, Daniel? Delton Sá e Josimar Leite. Quando Delton Sá for, Daniel vai atrás. Aí. Tira a cola ainda mais. Amanhã tá todo o time todinho, né, Marco? Todinho, todo mundo. A rádio vale em peso. João Filho, até João Filho vai? Vai. Se vai em peso, tem que ir JF, né? E todos nós, né? Precisa dizer mais nada. Em peso, todos nós. Né? Todos os pesos da rádio. Ele já falou por mim. Eita, festa carregada. Jucimar Leite. Henrique Vidal. Henrique, eu acho que o Henrique vai viajar. Será? Mas Jucimar Leite, eu, Delton Sá, Demonte Etenor, JF, meu amigo, é peso até dizer Alexandre chega. Pedrosa. Também, Alexandre não falta não. Não carrega 3G. Alexandre vai correr no domingo, mas é pra festa. Haja esteira de aeroporto pra tanta mala, gente. É isso, só gente de primeira linha. Bora, JF, pros jogos de hoje, amanhã e domingo. Mas, galera, permita aqui primeiro a gente... Primeiro boi de boi. Primeiro boi, atenção para os boi de boi. Já que não veio Bibi hoje, Bibi deu olé em nós hoje, viu? Bibi veio boi. Bibi aí veio boi. Mas permita-me aqui mandar um abraço pro nosso amigo Luizinho Campos, rapaz, o popular Luizinho, né? Certo. Que escuta o Timaço toda noite. Abraço pra ele. Meu amigo Gilberto. O pessoal da Rua do Horto tá sempre ouvindo a gente também, um grande abraço. Seu amigaço, seu fã, o Gilberto lá do Tiradentes. Pronto, um abraço pra ele. Com problemas de saúde, mas graças a Deus tá se recuperando. Vai recuperar, se Deus quiser. Problemazinho gástrico, mas em breve amanhã já estará no trabalho. E mandar um abraço também pro meu amigo Sargento Silva Neto, lá em Barbados, do FTA. Gente boa. É o amigo Roberto também, que também é da FTA. E pra toda a galera, o Aleph do Mercado Central, o Wilgo na Esporte, né, Marcos? A gente boa. Aí, todo ouvinte do Timaço da Vale FM. Marco Valério, uma revista, rapidinho aqui, elegeu os 100 escudos mais bonitos de futebol do mundo e tem 4 brasileiros nessa lista. Quais são? Você viu? Deixa eu me procurar aqui. O primeiro foi o Munique, que é um clube lá da Alemanha, não é o Bayern de Munique. É o Munique que joga, se não me engano, na 3ª divisão do futebol. Não conheço. Ficou na 1ª posição. Os clubes brasileiros que foram lembrados: Chapecoense, aqui do Brasil, a Chapecoense, como um dos escudos bonitos. O Fluminense, do Rio de Janeiro. E o Flamengo. Faltam mais 2. O Palmeiras está na lista também, como, de acordo com essa revista, como um dos clubes, uns escudos mais bonitos. E o Vasco da Gama. Os 4 clubes que foram lembrados por essa revista, dos 100 escudos de clubes de futebol considerados os mais bonitos do mundo. Tá certo, isso é uma coisa muito pessoal, né? É que nem eu conversava com o Boi aqui, a questão de se achar a camisa mais bonita do Brasil. Questão muito pessoal, às vezes você pode achar de um clube, achar de outro. Tem gente que só acha do seu clube, né? Muito egoísta, né? Vamos dar nome aqui aos bois, o nome da revista, a revista inglesa 442. Certo, pois traduz agora. Acabou fazendo esse levantamento. Traduz aí. Deixa pro senhor. A revista. Traduzindo é escolher os clubes mais bonitos, né, mano? Tá então, certo. Pra mim Foi boa essa tradução. Bora, JF, que vou comprar pastel. Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje tem Cuiabá e o América Mineiro, Anderson Luiz. Quem ganha esse jogo? Um jogo bom isso aí, viu, João Filho? Cuiabá. Marco Valério, quem ganha essa partida? Cuiabá, que começou muito bem o campeonato, já há vários jogos, só perdendo. Acho que o Cuiabá ganha esse jogo hoje. Seu Antônio, quem ganha essa partida? O Cuiabá ou o América Mineiro, em Minas Gerais? O América Mineiro também, Marco, não vem muito deu uma melhorada, pernas, não. Mas deu uma melhorada. Eu acho que vai dar América Mineiro. Eu acho que dá Cuiabá. O Cuiabá, pra mim, vence o jogo. Hoje tem Palmeiras e Goiás, Anderson Luiz. Palmeiras. Seu Antônio, hoje tem Palmeiras e Goiás. Palmeiras e Goiás. Eu vou de Palmeiras, prefiro. E aí, Marco Valério, quem ganha? Qual é o relator aqui, meu amigo? Rapaz, dá pra ganhar, Palmeiras. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. O Goiás vem... 1-0zinho ali. O Goiás vem subindo. Esse Goiás é um timezinho enjoado. Você olha pra escalação, não tem quase ninguém assim muito famoso, mas... Um timezinho enjoado. O Palmeiras ganha o jogo, eu acho. Eu concordo com vocês. Eu concordo que o Palmeiras vence o jogo. Não quer o quê? Não quer dar um placar contra não, meu filho, aí não, dessa vez? Não. Amanhã teremos mais 2 jogos pela Série A. Amanhã tem Vasco e Fluminense, Marco Valério. Agora é um jogar. Rapaz, se você for olhar time por time, o Fluminense... disparado. É bem melhor, né? Bem melhor. Só que é clássico, o Vasco deu uma melhorada também, viu? Deu uma melhorada aí. Esse jogador contratado, né, Marco? Pelo elenco e pelo futebol, o Fluminense é favorito, mas eu vou no empate aí, que eu acho que é um clássico que pode
equilibrar um pouco as duas equipes. Anderson Luiz, Vasco ou Fluminense? Eu vou ficar no empate também, meu filho. A 777 que comprou um clube da Premier League, né? Foi mesmo, que administra o Vasco, acabou anunciando a compra de um clube da Premier League. Esse povo é liso, é? É o Everton. O Everton lá de Liverpool, foi comprado pela o time que o pessoal lá que comprou a SAF do Vasco. Comprou o Everton. Comprou o Everton da time da terra dos Beatles. Exatamente. Anderson Luiz, Vasco ou Fluminense? Empate, meu filho. Senhor Antônio, Vasco ou Fluminense? Como é clássico, realmente é duro, né? Às vezes o time tá lá embaixo, mas quando é clássico endurece as pernas, como se diz, né, Marco? Mas eu vou de Flusão. Eu acho que da Fluminense. Eu acho que o Fluminense ganha esse. É mesmo, rapaz. Quem tem cano, rapaz? E amanhã à noite, Anderson Luiz, tem Atlético Mineiro e Botafogo lá na Arena do Galo. Ixi, João Filho. Vou de empate nesse jogo. Vamos. E aí, seu Antônio, vai dar Atlético Mineiro ou dar Botafogo? Eu vou de Atlético Mineiro. O velho Hulk amanhã vai ficar verde. Não, aí. Valério, amanhã o Fogão amplia a liderança? Não. Rapaz, eu acho que não, viu, JF? Ei, menino. Não sei não. O Botafogo tá no momento de instabilidade, né? E pode ser que o Atlético consiga a vitória. Eu acho que até pro campeonato ficar mais emocionante, os botafoguenses que me desculpem, mas seria bom aí hoje a vantagem é 10 pontos, ganhar. Né? Hoje a vantagem são 10 pontos do Botafogo. Mas tem o Flamengo perdeu na rodada, se o Palmeiras ganhar hoje, a diferença cai para 7. Aí o Palmeiras vai torcer por uma derrota do Botafogo amanhã, né? A vantagem do Botafogo é muito boa, né? Pra tirar esse título do Botafogo só se o Botafogo muito difícil. Se o Botafogo quiser mesmo perder esse título, né? Mas, Marcos, se o Palmeiras ganhar hoje e o Botafogo perde amanhã, o Palmeiras já encosta um pouquinho no Botafogo. Eu acho que é outro clube que ainda pode acompanhar o Botafogo, é o Palmeiras. Mas ainda tem muito confronto direto no campeonato. E tem um confronto direto entre Palmeiras e Botafogo. Ainda vão se enfrentar lá no Rio de Janeiro. Ainda tem Corinthians, ainda tem Flamengo e Palmeiras, ainda tem outros confrontos que podem complicar a situação. Bom, na minha modesta opinião, eu acho que o Atlético Mineiro vence o jogo. Tá torcendo contra. Deu uma secada nesse Botafogo agora, viu, José? Agora aí. Mas, Valério, domingo começa a decisão da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Vai começar comigo, é? Eu gostaria que você é a mola mestre, né, mano? Bom, o meu palpite é pro primeiro jogo, não é pra quem vai ser campeão ainda, até porque eu vejo um equilíbrio muito grande. Mas para o primeiro jogo, na minha opinião, ganha o Flamengo. Anderson Luiz, você vai acompanhar com certeza, o relator aí no mesmo posicionamento? João Filho, eu acho que o jogo vai ser muito bom, mas vai ficar no empate. Rapaz, esse rapaz tá só do empate, né? E aí, .com? Mas, o meu amigo, o velho Bruno tá voltando, né, amigo? Bruno tá voltando. Que Bruno? Bruno Henrique, meu amigo. Quando o negão joga é outra coisa, o cavalo. Então vou de Flamengo. Chamou o homem de cavalo, mas pelo amor de Deus. É passado do homem, mano. Eu pensei que era jogo de futebol, não corrida de cavalo. As passadas do cavalo. Eu acho que as passadas de Bruno Henrique é o cavalo ainda perde. É um bate. Mas o melhor jogador do Flamengo hoje é Bruno Henrique. Com certeza, disparado. Aliás, Sport TV o pessoal fala muito, elogia muito o Bruno, e realmente com razão. Ele tá voltando o Bruno Henrique de 2019. Mas não tem uma Arrascaeta ainda não, né? Não. Tem não. Eu acho que no segundo jogo ele já joga. Dúvida, né? O Arrasca. No segundo jogo... Como é, Marco? Como os cariocas dizem, o Arrasca. É o Arrascaeta. O Arrasca não joga ainda, né? Tomara que o nosso treinador não vai inventar de botar o Gesto de lateral esquerdo. Agora aquele treinador de vocês... Como é que pode? Bota o Gesto, três canhotos. O Gesso, o Vitor Hugo e o menino lá que é volante, né? Estão falando que quem pode assumir o Flamengo na próxima temporada é o Felipe Luiz, que vai se aposentar. Já estão comentando lá que ele poderia assumir o comando técnico do Flamengo. Acho que o Felipe Luiz. Só quem assumiria ali era um shake de coragem, né, Marco? Era o quê? Um shake de coragem. Um shake. Pra comprar o Flamengo? Aquele shake que jogou no Corinthians? Comprar não. Pra tocar o barco pra frente. Porque estão falando o Flamengo já tem dinheiro demais. O problema do Flamengo não é dinheiro, não. Né? Estão falando do Tite, que o Tite deve assumir o Flamengo ano que vem, né? Deus o livre, não. Mas eu ouvi hoje O Flamengo deveria tentar contratar Abel Ferreira, o melhor técnico do Brasil.
Bom, eu não trouxe o meu palpite, mas na minha opinião, o São Paulo ganha domingo e ganha em casa e será o campeão da Copa do Brasil. Bichão sabidão. Vai ganhar 2 vezes o São Paulo, é? Pode não. O Flamengo vai nem empatar. Não, pode não. Não pode, não. Vai nem empatar, mas vai perder assim. É incrível como esse cara é do contra, né, Mas bicho? que é isso, JF? Pelo amor de Deus, a gente falando. A gente falando sério aqui, botando a cabeça pra pensar quem joga melhor, quem não joga, quem tem desfalque, quem pode ganhar. Aí ele vem nesses palpites, né? Sem pé, sem cabeça. Campeonato de João Filho, é o Palmeiras campeão invicto e o Flamengo rebaixado sem nenhum ponto. Não, no campeonato de João Filho, o Flamengo vai ser rebaixado no campeonato da CA Júnior. Não é nem no brasileiro, não. Olha só a colocação. E o Fluminense campeão mundial, né? A colocação aqui, ele vem com esses palpites devassos, né, mano? Ixi, depois dessa eu vou pra Zé. Depois dessa eu vou embora. Como é? Gente, um abraço pra todo mundo. Muito obrigado pela audiência. Depois de ser escrachado aqui em público, eu desejo a todos um excelente final de semana. Agradecer ao presente aqui que recebi. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe. Ganhei um presente maravilhoso. E ganhei outro que tá lá em casa, que meu amigo Tico Das Quentinhas mandou também. Valeu, gente. Um abraço pra todo mundo. A gente volta a falar de futebol segunda-feira. Já. Tem a reunião. Vamos alinhar os ponteiros aqui. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Você está ouvindo ZYC 409.